Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Conversando sobre Poder Mulheres que Constroem Pontes podcast. Hoje eu tenho a alegria de receber a Dani Marçal, que é vice-presidente da 32ª subseção da OAB aqui do Rio de Janeiro, carinhosamente conhecida como OAB Madureira Jacarepaguá. Mas antes da gente começar esse papo, já ativa o sininho, curte o episódio para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso podcast. Já fez isso? Então a gente já pode começar. Dani, obrigada por ter vindo, por ter aceito esse convite, de estar aqui com a gente no podcast. Foi incrível a sua presença lá no CSP presencial e agora a gente vai complementar aqui e aprofundar os assuntos que a gente começou lá na nossa edição presencial. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Mas não sei como é que eu posso descrever a minha felicidade de estar aqui ao seu lado. Antes eu conheci você fazendo alguns projetos, algumas palestras, e hoje estar ao seu lado falando sobre isso enriquece muito. Fico muito feliz pelo convite e agradeço. Eu que fico feliz, Dani. Obrigada. Sou sua fã, você sabe, né? E é recíproco. E aí a gente fica aqui rasgando figurinhas e trocando figurinhas e rasgando seda, porque, enfim, Dani é uma mulher incrível, potente, forte, que pode falar sobre 1000 assuntos aqui com a gente. Mas antes de tudo, eu preciso que você se apresente, porque eu também poderia ler o seu currículo, mas eu acho pouco. E ninguém melhor do que você mesma para se apresentar. Então tá bom. Então vamos lá. Meu nome é Daniele Marçal, mas todos me chamam de Dani Marçal porque ninguém lembra do L. Quando eu fui me casar, meu ex-marido até falou Daniela, e eu falei, não, tá casando com a pessoa errada, é Daniele. Descobri que realmente ninguém lembra do L. A partir daí, estou como vice-presidente da 32ª, presidente da OAB Mulher da 32ª também. Presidente da OAB vai à escola da seccional do Rio de Janeiro, que é um cargo que muito me honroso, né? Agora recentemente recebido. E sou, uma coisa que eu gosto, advogada familiarista, especialista também no direito do trabalho, do DLM Advogada. Construí um escritório com 3 mulheres e nosso escritório só contrata mulheres. É um escritório feminista, sabe? Não trabalhamos só para mulheres, mas só trabalhamos com mulheres. Nossas estagiárias, secretárias, sempre é composto um corpo feminino, para fortalecer, né, a nossa atuação no mercado tão masculinizado como o direito. Então, é isso que eu me orgulho, é isso que eu sou, né, de 15 anos de trabalho, e agora, sim, atuando como gestora da OAB também. Mãe da Valentina. Isso que eu ia falar. E mãe, amiga. A mãe da Valentina, que é um trabalho constante, diário, que eu amo. Filha da dona Raimunda, que é um trabalho constante, diário, que eu amo também. E amiga, empoderadora de mulheres, futura mentora, trabalhando para que a gente consiga enriquecer a vida de mulheres. É isso que eu busco. Que bom. Então, a gente está na mesma pegada. E é isso que importa. Dani, você trouxe uma fala e eu quero começar por ela. O nosso papo. Você disse que construiu com outras 2 advogadas, suas sócias, um escritório que só contrata mulheres. Isso. Não atende apenas mulheres, mas só contrata mulheres para fortalecer a posição feminina no mercado de trabalho jurídico, que é um ambiente ainda masculinizado. E eu quero começar por isso, porque eu tenho certeza, eu sou capaz de apostar, como do outro lado, teve alguém que pensou, puxa vida, mas só contrata mulheres? Que preconceito com os homens. E eu quero começar o nosso papo por aqui, porque a gente vê diversos escritórios que só possuem um quadro societário masculino e que tem um quadro de associados, né, que são os funcionários do escritório, enfim, que são associados homens. E por que quando a gente traz a público que tem um escritório com sócias e colaboradoras, isso ainda causa estranheza?
Exatamente. A causa estranheza porque, primeiro, vou começar como é que construir o escritório. Tínhamos realidades iguais, né? Eu tive a minha filha, eu era sócia de uma delas, engravidamos juntos e percebemos que a nossa realidade eram muito próximas. Se fôssemos para um escritório onde tivessem homens, eles não iriam entender a necessidade de muitas vezes sair correndo do trabalho para acudir uma criança na escola, de ter uma rede de apoio e essa rede às vezes quebrar e você ter que se recolocar o seu dia. A partir daí, integramos mais uma componente e vimos que existia essa necessidade de apoio mútuo. Quando a gente pensa em colocar um homem, ele não tem essa mesma visão, ele não tem a mesma empatia. E aí veio a ideia que a gente só contrataria mulheres. E seria DLM advogadas. Mas vocês passaram pela experiência, então, de um sócio ou não? Não. Vocês só cogitamos isso? As ideias, as possibilidades. O nome original foi DLM Advogados, até que me criou tanta... como é que eu posso falar? Incômodo, que eu convenci as minhas sócias a trocar para DLM Advogadas. E porque, desde o começo, a minha única... Elas comandam, eu falo que eu sou lá um bonequinho de batalha. Faço o que elas pedem, vou aonde elas querem, trabalho da forma que for necessário. E eu deixo a gestão por elas, porque eu já sou gestora em outros setores, né? Como a OAB, isso me ocupa tempo e as gestoras são com elas. Mas o meu único pedido é que sempre seja contratação por mulheres. E aí veio o pedido também de trocar o nome do escritório por DLM Advogadas, para que crie essa certeza que as mulheres podem ser gestoras de um escritório, para que nós hoje na advocacia somos 53% das mulheres advogando no mercado de trabalho, mas somos invisibilizadas porque os maiores escritórios, a maioria são contratos sócios. Mulheres são colocadas só como associadas. E isso me causava estranheza, já que somos a maioria no mercado. Foi daí que criei a ideia que só contrataríamos mulheres, sejam estagiárias, sejam secretárias, sejam colaboradoras. E fizemos uma grande corrente. Porque, havendo essa corrente, há empatia. Quando uma sócia falta, quando uma pessoa não pode fazer o trabalho dela, a outra repõe, porque certamente a gente reconhece que aquilo não foi preguiça, não foi uma displicência, sim uma necessidade, que infelizmente ainda está só alocada às mulheres, né? Mulheres ainda têm que ser boas trabalhadoras, boas donas de casa, excelência em tudo. E, então, exigem muito mais delas. No nosso escritório, vindo com essa realidade, a gente tem uma empatia melhor e lidar melhor com esse tipo de trabalho. Excelente, Dani. No CSP presencial e também aqui no podcast, a gente já conversou com a Tati, que é a doutora Tatiana Costa, mas Tati, que é vice-presidente da OAB Seccional do Maranhão. Sim, e ela querida. também trouxe, né, uma querida, um beijo, Tati. E ela também trouxe pra gente o projeto do escritório, que também são sócias e elas também prezam pela contratação de mulheres, e ela brinca que guardaram uma cota no escritório para um advogado que é o irmão dela, que trabalha junto com as meninas. Então, a gente tem essa brincadeira sempre que aborda o tema. Mas foi muito rico você trazer essa história e a visão de vocês da construção do escritório e desse incômodo, né? De repente, um homem não conseguir enxergar ou ter a mesma empatia sobre as ocorrências diárias da vida de uma mulher. Então, isso é muito, muito interessante trazer. E aí, pessoal, a gente sabe que a gente tem diversos homens que são aliados. Sim. E que entendem a pauta do dia a dia feminino, as necessidades, têm empatia, colaboram, reverberam a causa, mas a gente também sabe que, por outro lado, existem aqueles que não fazem isso, e aí as meninas sócias resolveram, como gestoras do negócio delas, que deve ser gerido de acordo com as regras delas, tomaram essa decisão e tá tudo certo. O mercado já está aberto para os homens, né? Os homens já chegam à nossa frente. As mulheres que têm que provar o tempo inteiro. Nós provamos o tempo inteiro, tentamos provar o tempo inteiro que nós somos boas, aliás, excelentes. Então, essa necessidade que sobrecarrega as mulheres, eu não queria para o nosso escritório. Lá, a realidade é exatamente uma grande rede de apoio. Tanto que são 3 sócias,
4 crianças, que a gente fala que todos são filhos de todo mundo. Se uma ficou doente, a outra vai estar o suporte, mesmo que não seja a área. As colaboradoras são todas mulheres, em todas as áreas que nós atuamos com colaboradoras são mulheres, para que a gente tenha essa visão. O mundo já está aberto para homens, eu não tenho preconceito, nem tenho antipatia por homem de jeito nenhum. São nossos aliados. Mas nessa militância, nessa discrepância, a minha militância hoje é a favor das mulheres. Excelente. A gente reforça muito isso aqui, né? Que o CSP, carinhosamente, a gente já apelidou de CSP, mas que o Conversando sobre Poder, Mulheres que Constroem Pontes, é um espaço plural, seguro, para que todas as pessoas, independentemente do gênero, possam dialogar sobre os pontos necessários para a gente construir uma sociedade transparente e com oportunidade para todas as pessoas. E aí, quando a gente fala de construir oportunidade para todas as pessoas, é lógico que quando a gente não tem todo mundo partindo da mesma linha, a gente precisa ali priorizar algum tema ou outro para construir um mundo em que a gente não precise mais falar sobre isso. Ontem eu estava atendendo um cliente, até que quer fazer uma parceria comercial, homem, e ele falou assim, você, Daniela, é muito feminista, ele educou e criou o filho dele sozinho e não tira o mérito maravilhoso como pai. E aí eu falei assim, mas você entende que quando você chega em casa hoje, você não tem que cuidar dos trabalhos de casa do seu filho? Você não precisa saber como é que ele vai para a escola amanhã, se o uniforme está limpo, se o lanche dele está na lancheira, se ele comeu. É uma preocupação tão ainda imposta às mulheres. Intrínseca quase, né? Quase naturalizada. É naturalizada, e ele reafirmou na fala dele que ele falou assim, porque as crianças precisam ser cuidadas pelas mulheres. Eu falei assim, e não pelos pais, só pelas mães? Então, você entende que quando você chega em casa do seu trabalho, que com certeza é exaustivo, você liga a TV e apaga, enquanto eu chego em casa, eu ainda tenho que saber se a Valentina comeu, se a minha mãe não deu doce demais mesmo com a rede de apoio, a avó, vocês sabem como é que é. É verdade. Se fez o trabalho de casa, se o uniforme está limpo para o dia seguinte, se a mochila está montada. E ainda a conversa, a intimidade, toda essa construção familiar é feita por mim. Então, a gente está partindo de lugares diferentes. Então, se a minha colaboradora chegar no meu escritório com uma demanda, desligar e falar assim, olha, meu filho está doente, ou chegar no escritório mais cabisbaixo, eu tive um problema familiar, meu filho ficou doente, eu tenho que ter essa empatia, o que no mercado masculino não tem. Não tem, não existe. Então, eu espero que muitos escritórios sigam a linha do DLM Advogadas, muitas mulheres se empoderem disso e montem seus próprios escritórios. Não é fácil. Tem dias que realmente é de enlouquecer e vontade de sair correndo às 3. Muitas vezes a gente fala que dá vontade de sair correndo e fugir com as crianças. Mas passa. Esse dia ruim passa, vem os dias bons e a gente vai gerindo e vai administrando. Já estamos 7 anos no mercado, crescendo. Cada vez já mudamos 3 vezes de sala. Hoje a nossa sala é maravilhosa, muito bem estruturada, lindíssimas. Minhas sócias, Nayane Landim e Bruna Dias, que são minhas amigas, elas cuidam muito bem dessa estrutura, dessa gestão, e eu agradeço muito a elas, até por estar aqui. Você vê, para estar aqui, eu precisei de colaboração de 2 mulheres gerindo lá. Sim. Entendeu? Para estar na gestão da ordem, eu preciso de 2 mulheres me dando apoio no meu escritório. Então, por que não ser um escritório só de mulheres? Excelente. Inclusive, eu vou lá tomar um café. Café não, que café eu não tomo, mas eu vou tomar um chá lá com vocês. Você já é convidada, tá? Pode ir. Ô, Dani, você comentou, né, sobre essa necessidade de ter o suporte para que você possa também trilhar outros caminhos de liderança em espaços diversos, né? Então, um espaço de liderança que você ocupa é a sua casa ali, na sua posição de mãe, de líder mãe. Outro espaço é de líder do seu escritório, como sócia do seu escritório. E você trouxe aqui um outro exemplo de espaço de liderança que você exerce, que é dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB. Como é que foi trilhar esse caminho até
até alcançar a vice-presidência de uma subseção. E aí, só antes de te passar a palavra, para deixar todo mundo que está aqui com a gente na mesma página, a OAB, ela funciona com uma estrutura em que a gente tem o Conselho Federal, que fica em Brasília, a gente tem as seccionais, que é uma em cada estado aqui do Brasil e também uma no Distrito Federal, e a gente tem as subseções. As subseções, elas não têm uma equivalência municipal, né? Não é uma subseção por município. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, onde nós estamos, a gente tem diversas subseções. 62. Exatamente. No estado todo, a gente tem 62 subseções, mas só aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem mais de uma subseção. Então, não é uma subseção por município, mas elas ali vão abranger grandes áreas de atuação. Então, um conglomerado de bairros ou até, eventualmente, um município, quando a gente está falando de áreas um pouco maiores, né, com quantitativo de advogados e advogadas. Então, só para vocês entenderem como é essa estrutura, e hoje a Dani é vice-presidente de uma dessas subseções aqui do Rio de Janeiro, que é a 32ª, que vem a ser a terceira maior subseção do nosso estado. Então, também é bastante relevante a gente falar sobre isso. Mas, voltando à pergunta, como é que foi trilhar esse caminho para ocupar esse espaço de liderança na Ordem dos Advogados do Brasil, sendo vice-presidente da terceira maior subseção do estado do Rio de Janeiro, sendo uma mulher preta, mãe solo, e aí quero entender dessa trajetória. Então, a minha política na OAB, minha gestão na OAB começou com o meu desconforto. Lá em 2016, estava grávida da minha filha e eu não me conformo com muitas coisas. Eu acho que quando eu não me conformo, eu tenho que ir lá e fazer a minha parte, né? Entrei como conselheira suplente do antigo gestor, me afiliei à nova gestão e, aos poucos, em 2018, fizemos a primeira concorrência, em qual perdemos em segundo lugar. E quando veio a segunda oportunidade, em 2021, me convidaram para ser, o presidente me convidou para vir como vice-presidente dessa chapa. E aí meu mundo estava caindo. Em julho de 2021, meu ex-marido resolve sair de casa, um relacionamento de 18 anos. Nossa. Eu com uma filha de 5, né? Minha filha tinha 5. Saindo de uma depressão em qual eu estava sendo medicada, sendo tratada com psiquiatras, saindo de crise de pânicos, ainda no meio da pandemia, do qual o mundo estava se acabando. Então, meu marido resolve sair de casa e eu recebo esse convite. E eu tinha 2 alternativas: me sucumbir à tristeza e à depressão, ou virar a página e ir para um caminho da minha vida. E aí eu assumi a campanha, sendo a segunda do cargo, né? Sendo a vice-presidente dessa chapa. E foi a grande virada de página daquele momento, porque nesse momento eu tinha que focar minha energia para ganhar. O antigo presidente estava há 15 anos no poder e a gente tinha que fazer a diferença. Então foi aí que quase igual ao Maduro, hein, pessoal? bem parecido com isso. Ele já estava lá quase. E aí a gente trabalhou muito, andamos de escritório a escritório, e aquela dor do divórcio, ela foi esquisita por um tempo, porque naquele momento eu tinha que focar a minha energia. Mais uma vez, contei com a ajuda das minhas 2 sócias e amigas para ficarem no escritório, e nós fomos para a rua e ganhamos, tiramos o presidente. E aí veio a segunda questão. Eu sou uma mulher preta no poder, no gestão. E isso incomoda. Isso causa desconforto. E trazer isso... Não estou falando sobre a OAB instituição, eu estou falando sobre as pessoas. Porque as pessoas, como mulher, a gente tem que provar o nosso trabalho 2 vezes. A gente tem competência para aquilo. E como mulher preta, 3, 4 vezes, porque é dupla, muitas vezes atravessada. E aí me deram, eu só pedi uma coisa, a gestão da OAB Mulher, da nossa 32ª, e também, né, o cargo de vice-presidente. E eu falei que mas aí, para o cargo de vice-presidente, você já tinha sido eleita, né? E é um cargo que, a princípio, a maioria das pessoas entende como figurativo. Então, entenderam que, quando me colocasse naquele cargo, eu seria muito mais foto do que voz. É porque essa é a lógica, um pouco, da nossa
política institucionalizada, né? Política partidária. Isso. Se a gente parar para perguntar quem é o vice dos cargos de executivo que a gente tem hoje no poder, poucas vão ser as pessoas que vão saber responder. Né? Quem é o vice do prefeito aqui do Rio de Janeiro? Quem é o vice do nosso governador? Quem é o vice do nosso presidente no Brasil? Então, nem todas as pessoas sabem responder essa pergunta. Eu acho que isso acaba sendo transportado para outras instituições também, né, Dani? Exatamente. E aí, realmente acreditaram que eu seria mais voto do que voz. Só que eu sou a Dani Marçal. Eu sou voz. Comigo não. Comigo assim não funciona. Então, aí comecei a fazer barulho, movimentar a OAB Mulher, fazer eventos, criar estrutura para que a gente empoderasse as mulheres advogadas da nossa região, ampliar os conhecimentos, trazer cursinhos, e aquilo foi chamando a atenção da seccional, né? Esse movimento, que até então, uma figura de vice que era silenciada, era abafada, não acho que nem intencionalmente, mas como você falou, é historicamente assim, sim, né? Começou a ecoar em outras subseções, e aí eu fui criando, até mesmo de uma forma muito repentina para mim, conhecimento. E chegou o momento que eu, que era admiradora, virei admirada de doutora Ana Tereza Basílio, que é a minha principal apoiadora e é a vice-presidente da seccional. E com esse ecoar dela, ela falou assim: Daniela, você faz muito barulho, eu preciso de você perto de mim. E foi crescendo as minhas oportunidades dentro da OAB. E também as minhas batalhas, porque são todos os dias batalhas diferentes. Quanto maior a oportunidade, maior o desafio, né, Dani? Quanto maior a responsabilidade, maior o desafio, é verdade. E aí, quando você fala de uma mulher preta na gestão de um lugar que é de homens brancos, você está deslocando alguém. Então, essa pessoa que está deslocada, que não acha que ali é o seu lugar, ela vai tentar te derrubar das formas mais cruéis possíveis. E nessas crueldades e nessas derrubadas, eu fui aprendendo a ser política. Quer dizer, tem 3 anos que eu estou aprendendo a ser política, ser gestora. Porque antes eu tinha vontade de fazer, né? Eu tinha um âmbito de fazer um movimento, mas eu não sabia lidar muito bem com essas questões políticas. Hoje eu consigo fazer os movimentos lidando com a questão política. E o que é lidar com a questão política? Era essa a minha pergunta. Mas você leu meus pensamentos. É ser igual meio bambu. É, às vezes, me dobrar, mas nunca cair, nunca quebrar. É, às vezes, andar um pouco para trás para ir um pouco à frente. Às vezes, é ser mais resiliente do que resistente. Às vezes, eu tenho que, sim, tenho que ceder algumas coisas, tenho que fingir que eu não vejo. E não é porque eu sou burra e nem porque eu sou ingênua. É porque eu sei que ali na frente eu posso ganhar um pouco mais. Eu posso fazer um barulho muito maior. E hoje a política, eu não conheço política partidária. Na política da OAB, sendo uma mulher preta, eu aprendi que para ser gestora, eu teria que muitas vezes ser resiliente. Ali ia ter que me dobrar, ia ter que aguentar aquele vendaval passar, mas não desistir, não deixar que me tirassem do lugar. Então, todos os dias eu aprendo que vai vir uma tempestade, vai me balançar, sim, vou pedir ajuda a quem seja necessário, sim. Se tiver que fazer barulho, vou. E se tiver que me silenciar hoje para fazer barulho lá na frente, vou também. Porque é isso. É ser gestora, ser política. É, às vezes, você lidar com essas situações sem se desequilibrar. Porque a maioria das mulheres pretas, a maioria das mulheres, e aí eu vou falar mulheres sem um recorte racial, elas cansam dessa situação e abrem mão. E aí eu me falava assim, se eu abrir mão, eu vou deixar eles vencerem. E se eles vencerem, eles vão falar, não foi eu que expulsei, foi ela que quis sair. Foi ela que saiu. E eu nunca vou levar esse título, que eu quis sair de algum lugar. Se quiser me tirar, levanta, mostra seu rosto e venha me tirar. Mas fazer com que eu desista vai ser muito difícil. Então, a gestão da ordem é isso todos os dias para mim. É difícil, é resiliência, é resistência, é dobrar, mas não quebrar. E a arte do diálogo também, né, Dani? Eu acredito muito nisso, que a política, em qualquer âmbito, ela acaba se configurando pela habilidade de dialogar, seguida pela habilidade de negociar. E aí, talvez,
Quando você diz, abrir mão, dobrar, ser resiliente, mais resiliente do que resistente, talvez seja exatamente o exercício dessa prática de negociação em que muitas vezes a gente precisa buscar os pontos comuns e deixar os pontos de divergência de lado para avançar nos pontos comuns. Exatamente. E deixar os pontos de divergência aguardando, porque nós somos pessoas em construção, sempre. Nós mudamos. Então, pode ser que o ponto de divergência de hoje não seja mais o ponto de divergência de amanhã. Então, vamos trabalhar pela convergência de hoje, por aquilo que a gente pensa em comum agora, e aí a gente consegue avançar agora, e amanhã a gente pensa pelo ponto de divergência. Será que ainda é uma divergência? Será que essa divergência já se dissolveu? Pois bem, se ainda a divergência é grande e persiste, vamos deixar ele esperando mais um pouco e vamos ver um outro ponto de convergência em que a gente acredita de forma comum, porque assim a gente avança. Penso eu que o mais importante é avançar sempre, nunca paralisar. É verdade. Você sintetizou tudo que eu falei, mas você é genial, né? Não tem como negar. Você sintetizou de uma forma muito elegante tudo que eu falei. É exatamente isso. Às vezes eu escolho as batalhas que eu quero lutar. E, às vezes, eu posso convergir com alguém que eu tenho um pensamento completamente diferente. E não é sendo muito intransigente com ele, é indo pela lateral. Costumo falar que eu sou igual água, né? Eu falei isso. Contorna os obstáculos. Muito mais do que ficar batendo naquele obstáculo. Eu descobri isso com a vida, com a política, com colaboradores, com pessoas, com conversa, sabe? E, claro, essas pessoas, como eu chamo mentora, doutora Ana, Tereza, doutor Ricardo Menezes, e as pessoas com quem eu converso, eles me ensinaram a dialogar, a tentar ver o que eu posso tirar, como é que eu posso conseguir aquilo sem necessariamente gastar uma energia ou afrontar diretamente. Sem criar um embate, né? Às vezes o embate gera mais dor do que avanço. Resultado. Exatamente, do que resultado. Excelente essas ponderações e pensar o quanto a gente consegue e precisa se conectar com pessoas diferentes de nós para avançar. Eu digo também muito isso, né? A política é um exercício diário. Não existe vida sem política, né? Política é a gente conviver com pessoas diferentes dentro de um mesmo ambiente para alcançar objetivos nem sempre comuns. Mas é esse exercício. Pensar que a gente faz isso todos os dias, quanto mais a gente desenvolve a capacidade de estar próximo de pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, mas extrair disso um ponto comum para avançar é sensacional. Porque na vida, a gente não consegue. Eu tenho certeza, Dani, que você não concorda com tudo o que a sua filha diz, por exemplo. Ou que você não concorda com tudo que a sua mãe diz. E a recíproca também é verdadeira. Eu não concordo com tudo que o meu marido fala, eu não concordo com meu pai o tempo todo, eu não concordo com a minha mãe o tempo todo. Mas ainda assim, nós somos pessoas diferentes que convivem e que têm pontos comuns. É o que a gente falou lá fora, né? É saber se respeitar. Respeitar, inclusive, a diversidade. E aí, respeitar a diversidade foi sabendo que eu era diversa. Sabendo, quando eu me apresento, e eu nem me apresentei dessa forma, eu costumo dizer que eu tenho TDAH e sou dilexa. E eu tive que respeitar que eu era diversa para me reinventar. Porque enquanto eu escondia as minhas atipicidades, eu estava também não me reconhecendo. Então, atípico, diverso, é natural, é isso. A gente vive com pessoas diferentes o tempo inteiro, com opiniões diferentes, com histórias diferentes, com crenças religiosas, de família, tudo diferente. Se eu não souber lidar com essas diferenças na gestão, eu não iria avançar, eu não estaria aqui hoje. Uhum. E eu iria ter duas opções, eu iria ser retirada ou ia me sucumbir e sair. Eu já falei que a opção para mim não é sair. Nunca vou me sucumbir e sair. Se você me fez fora de algum lugar que me colocaram ou que eu conquistei, é porque me retiraram e vou te falar, vou sair gritando, não quero sair daqui. Então, é isso, a política é um pouco disso mesmo, é saber conversar com as diferenças. Essa tua fala, né, de que
no frigir dos ovos, né? Me diga se eu estou resumindo da maneira correta. Mas essa questão do lugar em que te colocaram, ou do lugar que você conquistou, e da sua permanência nesses lugares, né? Do seu desejo de permanência e de não sucumbir a pressões para que eventualmente você saia por vontade própria, mas ser resiliente e permanecer nesses espaços, tem muito a ver com o fato de que só estar, às vezes, é a bandeira. Sim. É só ser. Às vezes você não precisa nem defender uma bandeira específica, mas o fato de você ser uma mulher preta, num espaço de liderança, se você não falasse sobre isso, você já seria essa bandeira. Porque basta olhar. Meu corpo já fala a minha militância, né? Já sou uma representatividade. Mas utilizar a minha representatividade para dar voz a quem não tem voz é muito interessante. Porque quando eu falo das minhas adipicidades numa palestra, num evento, chegam até mim e falam assim, olha, eu sou igual a você. Eu passei por isso também. Que bom que você superou, eu também vou superar. Então, consigo perceber que as pessoas só não conseguem verbalizar, não conseguem ser vistas. Quando eu consigo, quando eu tenho eu acho que é quase um dever, uma obrigação. Eu penso igual. É igual o Homem-Aranha, né? Com grandes responsabilidades, quantos poderes vem grandes responsabilidades. Eu tenho que falar sobre as atipicidades, eu tenho que falar sobre a diversidade, tenho que ser resiliente, tenho que falar em qualquer lugar que eu esteja, porque são essas minhas bandeiras e é isso que eu tenho que levar. Excelente. Dani, a gente poderia passar horas conversando. Com certeza. Mas, infelizmente, a gente tem um tempo restrito, até porque, senão, a gente sabe que a gente perde a atenção dos nossos telespectadores quando passa um tempo a mais. Mas, de toda forma, eu quero agradecer imensamente por você estar aqui. E, antes de encerrar, eu quero te convidar a deixar uma mensagem final para quem está aqui nos assistindo, para quem teve a oportunidade de percorrer essa trajetória sua e brevemente com essa fala, que foi de uma advogada e depois mãe, e depois a separação, a consolidação de um escritório feminino, a consolidação de uma posição de liderança dentro de uma estrutura grande, como é a estrutura da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, deixa essa sua mensagem final para quem está aqui nos assistindo. Nossa, eu nem sabia que olha, eu fiquei engrandecida. Mais uma vez eu agradeço o convite. Eu estou aqui, peço bem rapidinho, confesso que eu estava nervosa no começo. Sempre fico nervosa em falar sobre mim, mas é importante. E a minha frase final é de Ângela, né, que eu sigo muito. Eu falo, quando uma mulher e aí eu vou tirar só, palavrear, quando uma mulher se movimenta, toda a sociedade se movimenta junto. Então, quando uma mulher preta se movimenta, toda uma sociedade se movimenta junto, e nós, como base, somos a base. Mas vou utilizar no modo mais geral, quando uma mulher se movimenta, e você, e eu, toda uma sociedade se movimenta junto. É verdade, é verdade. Parabéns pelo seu projeto, parabéns pelo Constrói Pontes. Eu acho que construir pontes é movimentar uma sociedade. E uma menina tão jovem, tão potente como você está fazendo um diferencial na sociedade muito grande. Parabéns. Obrigada, Dani. Fico muito honrada com as tuas palavras e imensamente feliz de poder encerrar o episódio de hoje com uma mensagem como essa. Quando uma mulher se movimenta, toda a sociedade se movimenta. É o que a gente tem feito aqui em cada encontro presencial, em cada episódio do podcast, dentro da nossa comunidade. O nosso objetivo é criar uma sociedade transparente e com oportunidades para todas as pessoas. E eu tenho certeza que você aí do outro lado também acredita nisso. E por isso, semana que vem, a gente se encontra aqui de novo. Obrigada, Dani. Prazer. Tchau, tchau. E até o próximo episódio.